Amém? Jesus é o nosso Senhor. Glória a Deus. Vem, Senhor Jesus. Toma o teu lugar de honra, o teu lugar de glória. Vem falar conosco, Senhor Deus. Sejamos um só com o teu Espírito, Senhor Deus. E que a nossa mente, vontade, emoção, a nossa alma venha absorver tudo dessa comunhão que há em Cristo Jesus, Senhor Deus. Queremos ter a nossa imagem restaurada conforme a tua imagem, Senhor Deus. Venha nos transformar de glória em glória. Vem, Senhor Jesus. Santo é o teu nome. Nós queremos que a nossa lâmpada acesa, o azeite venha a ser derramado nas nossas vasilhas, que a nossa mente venha a ser inundada com esse azeite, as nossas vontades e as nossas emoções também, Senhor Deus. Socorra-nos, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, né? Nós comentamos por alto ali, quando nós falamos sobre o crente carnal, quando nós falamos sobre o crente espiritual, né? Nós falamos um pouco sobre essas 10 virgens. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa parábola, a parábola das 10 virgens. Amém? Essa parábola se encontra ali em Mateus, capítulo 25. Vai do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Nós vamos ler aqui todo esse texto, do versículo 1 ao 13, e depois nós vamos comentando os elementos dessa parábola. Amém? Então vamos lá, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis aí o noivo sair ao seu encontro, né? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que vos falte a nós e a vós. Ide antes aos que os vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, as insensatas, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa parábola vai explicar muito bem aí sobre o crente carnal e o crente espiritual, né? Vai elencar os dois crentes, né? Mas antes, vamos voltar lá no versículo 1. Diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Amém? Vamos separar os elementos aí, ó. Quando é dito o reino dos céus, né? Nós sabemos que o reino dos céus aí é a igreja, né? Porque conforme lá na oração do Pai Nosso, né? O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo o seguinte: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, né? Nós primeiro invocamos o nome do Senhor, né? Hoje nós sabemos que o Senhor, o nome que está acima de todo e qualquer nome, é o nome do Senhor Jesus, né? Como é dito lá em Atos capítulo 4, versículo 12, né? O nome do Senhor Jesus está acima de todo e qualquer nome, conforme lá em Filipenses capítulo 2 é dito, né? Então Deus Pai fez o Filho acima de todo nome, né? E fez ele Cristo Senhor, fez ele Senhor, né? Fez o Senhor Jesus Cristo ser Senhor. Lá em Filipenses é falado que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, né? Então, conforme a oração do Pai Nosso, nós devemos invocar o nome daquele que está acima de todo e qualquer nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Senhor Jesus, socorra-nos, amém? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Como essa vontade é feita nos céus, seja ela feita na terra. Então é assim que o Senhor tem nos ensinado, a invocar o seu nome e aclamar que o seu reino, a esfera do seu reino, já venha se fazer efeito por onde passarmos, por onde estarmos, onde 2 ou 3 reunidos está.
é esses que vão fazer a vontade do Senhor, amém? Então somente a igreja, somente os regenerados, somente aqueles que têm um espírito salvo, é que podem ser o reino dos céus aqui nessa terra, porque somente esses é que podem fazer a vontade do Senhor, né? Então está dizendo aqui que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. Então nós vemos que essas 10 virgens, elas fazem parte da igreja, amém? Ou seja, somente essas 10 virgens é que têm o espírito regenerado, todas as 10, porque senão elas não faziam parte do reino dos céus, elas fariam parte do reino das trevas, né? Alguns insistem em classificar as cinco virgens insensatas como alguém que não recebeu o Espírito do Senhor, mas não é verdade. Todas as 10 são virgens, não é verdade? São virgens. Então, como Paulo fala lá, né, que eu vos separei como virgens para esperar o noivo, né? Então, todos aqueles que receberam o Espírito do Senhor são virgens, porque agora esperam o noivo, amém? Então, o reino dos céus é a esfera da igreja, né? Essas 10 virgens, elas são restauradas no seu espírito, são regeneradas no seu espírito. Então, todas essas 10 virgens são salvas. Nós vamos aqui falar um pouco mais sobre elas, né? Então, o caminho aí, ó, todas as 10 virgens, elas se tornaram um só espírito com o Senhor, como é dito lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, né? Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Né? Somente pode fazer a vontade do Senhor quem recebeu o Espírito dele, porque as coisas espirituais só se discernem pelo Espírito, espiritualmente, né? Você só espera o noivo se você tiver um Espírito salvo, para você discernir a volta dele, não é verdade? Então, enfatizando aí que todas essas 10, elas foram salvas no seu Espírito, né? E aí, por que são 10 virgens? Né? Vamos explicar um pouco sobre isso. Olha, o número 10 na Bíblia, ele significa a maioria de 12. Né? Ou seja, o número 12, ele é um número de completude de Deus com relação ao que Deus faz para a eternidade. Né? É por isso que quando a gente vê lá em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, nós vemos lá na Nova Jerusalém os fundamentos dessa cidade, dessa Nova Jerusalém, né? Ela tem 12 em vários aspectos. São 12 portas, 12 pedras, né? Por isso o Senhor chamou 12 apóstolos. Por isso o Senhor fez 12 filhos de Jacó, né? Os 12 filhos de Jacó representam todo Israel do Senhor, né? E dentre ali, quando Jesus veio, ele chamou 12 discípulos, 12 apóstolos, né? E esses 12 apóstolos, eles aparecem lá na Nova Jerusalém, né? Na cidade adornada, que desce do céu, que tem 12 portas, 12 pérolas, né? Tudo 12. 12 é um número de completude do Senhor. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Então, nós vamos ver que o 10, ele é a maioria de 12. Como assim? Vamos explicar então, né? O número 10, se a gente reparar na palavra do Senhor, nós vamos ver que... Só um minutinho aqui. Nós vamos ver que eles têm várias passagens. Veja bem. Lembra lá quando José foi vendido para o Egito? Né? O que aconteceu? A grande maioria, né, os 10 irmãos de José, venderam ele para o Egito como escravo. Então foi a maioria. O 10 significa maioria. Por quê? Porque são 12 filhos de Jacó. Benjamim, que era o mais novo, ficou com o pai. José foi o que foi vendido e os outros 10 é que venderam ele, né? Então a maioria dos seus irmãos venderam José para o Egito. Nós vemos outra passagem, quando Moisés manda lá 12 espias para pegar relatório da terra prometida, né? 10, a maioria, a grande maioria, volta com os relatórios negativos, falando, nós na terra de gigantes, nós nunca vamos conseguir vencer eles, né? E somente Josué e Caleb que foram otimistas. Então nós temos aí, ó, 10, a grande maioria, sendo negativistas, né? Então nós vemos aí vários exemplos. Tem outro exemplo também, ó, quando, lembra lá, a maioria dos apóstolos foram contra os 2 filhos de Zebedeu. Uma passagem, quando a mãe dos 2 filhos de Zebedeu, ele chega perto do Senhor Jesus e fala, Senhor, permite que os meus 2 filhos sentam à sua direita no trono, ao seu lado no trono, um à direita e um à esquerda, né? E aí os outros 10, a grande maioria, eles vendo aquilo, eles ficam chateados e vão perguntar para o Senhor, Senhor, que situação é essa aí? O que é isso, né? Então nós vemos que a grande maioria foi contra os outros 2.
As 10 virgens vão ser a grande maioria que já vai estar dormindo. Nós vamos ver aqui que todas elas dormindo. Que todas elas vão estar dormindo quando o Senhor Jesus voltar. Ou seja, já vão ter falecido, já vão ter adormecido, né? Porque o crente ele não morre, o crente adormece no Senhor Jesus, porque o Senhor já pagou a nossa morte, né? Então nós não morremos. Então nós adormecemos no Senhor, amém? E a grande maioria dos crentes, né? Por isso são 10 virgens, elas vão estar, já vão ter falecido na época que o Senhor Jesus voltar, né? Então se eu morrer aqui agora, eu vou fazer parte dessas 10 virgens, porque se o Senhor voltar amanhã e eu morrer hoje, eu já faleci antes da volta do Senhor. Eu já vou estar dormindo antes do Senhor ter voltado, né? E então nós vemos aí. Então, só que é o seguinte, falta 2, né? Não são 12 a completude do Senhor? Então nós temos aí que a grande maioria vão estar dormindo, vão ter falecido no Senhor, né? Até o Senhor voltar, porque se o Senhor voltar daqui 5 anos, olha quantos santos já adormeceram no Senhor, esperando a volta do Senhor e já adormeceram, já dormiram, né? Já morreram, vamos dizer assim, em Cristo, né? Então a grande maioria já morreu. E quando o Senhor voltar, vão estar só aqueles santos vivos ali do presente, né? Então, esses santos vivos do presente, eles são caracterizados como dois, né? Para completar. Por isso que o Senhor Jesus fala lá em Mateus 24, né? Ele fala, vão estar 2 dormindo, vão estar 2 no campo, um será tomado, o outro será deixado. Esses são os que representam os que vão estar vivos quando a volta do Senhor acontecer, né? Então 10 são a grande maioria que vai estar dormindo, e esses 2 que ele cita em Mateus 24, que é 2 na cama, 2 no campo, né? Esses 2 são os que são representados pelas pessoas que vão estar presentes quando o Senhor voltar. Amém? Então, por que virgens? Né? Nós falamos um pouco aqui. Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele fala o seguinte: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura a um só esposo, que é Cristo, né? Então, nós vemos aí, resumidamente, né, que essa parábola se refere a cristãos genuínos, que de fato foram regenerados no seu espírito, né? Somente quem confessou Jesus como o único Senhor e que guarda a sua volta, né? Então, aquela classe de homem que é chamada de homem natural, que nós falamos na ministração passada, ela não entra nesse contexto, né? Aqui somente é o crente carnal e o crente espiritual, ou seja, quem passou pela regeneração do espírito, amém? Então, nós vamos ver aqui mais, ó. Então fala o seguinte, que é semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas. E o que é esse termo, tomar as suas lâmpadas, né? Então aqui, como nós já vimos que se evidencia 10 virgens, né, que eram salvas, aqui evidencia mais ainda, né? Tomar as suas lâmpadas. Por quê? Elas tinham o seu espírito regenerado, foram restauradas para ter comunhão com Deus, né? Deus as esquadrinhava, Deus as sondava o seu espírito, né? Deus tinha acesso ao espírito delas, né? Elas receberam o Espírito Santo porque elas creram no Senhor Jesus, todas as 10. Nós sabemos que a lâmpada, ela significa o espírito do homem, não é verdade? Ou o espírito do homem está apagado para com Deus, apagado, né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, né? Então o nosso espírito pode estar apagado para com o Senhor se nós não passarmos pelo primeiro estágio, ou seja, se o nosso espírito não for salvo. Mas se o nosso espírito for salvo, quer dizer que o Senhor, pelo Espírito Santo, iluminou o nosso espírito, ele acendeu a nossa lâmpada, não é verdade? Vamos ler lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, que está dizendo. Veja bem, ela diz o seguinte: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo, né? Então o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E aí nós vimos que todas essas 10 virgens, elas tinham suas lâmpadas acesas, tomaram suas lâmpadas. Então o Senhor tinha acesso ao espírito delas. Então o Senhor regenerou todas as 10, eram salvas, todas eram salvas, passaram pelo primeiro estágio, né? Em Efésios capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, né? Então, para que nós
sabermos qual que é a riqueza da glória do Senhor, né? A esperança do nosso chamamento, o Senhor precisa iluminar o nosso espírito. Não é verdade? Então ele precisa salvar o nosso espírito, né? Por isso que todas as 10 eram salvas. Veja bem, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, né? Ele vai bem paralelo aí com Efésios 1:18, que nós acabamos de ler, que é para nós sabermos qual que é a esperança do nosso chamamento, ou seja, para nós conhecermos o que Deus nos deu gratuitamente, né? Então o Senhor precisa salvar o nosso espírito. Então todos aqueles que creram no Senhor Jesus, eles são salvos. E todas essas 10 aí tinham suas lâmpadas acesas, elas foram salvas no seu espírito, amém? Glória a Deus. E o versículo continua, né? Aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, né, completando. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, evidenciando então aí que o Espírito precisa ser salvo primeiro. Para que você possa esperar a volta de Cristo, seu Espírito tem que ser salvo, tem que ser iluminado, então a sua lâmpada tem que ser acesa, né? O Senhor precisa te esquadrinhar para te dar discernimento. Então todas as 10 virgens eram salvas. E aí fala que saíram, tomaram suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. Saíram a encontrar-se com o noivo, né? Então, irmãos, veja bem, nós sabemos que a palavra igreja, ela vem do grego, que é eclesia, né? Que significa assembleia dos que são chamados para fora. Então o Senhor quis chamar-nos para fora, para sairmos do mundo, né? Então, elas saíram a encontrar-se com o noivo, elas saíram do mundo, né? Foram chamadas, aceitaram o chamamento do Senhor, escutaram a voz do Senhor e foram ao encontro do Senhor, não é isso? O nosso chamamento não é assim? E então elas evidenciando que elas são regeneradas no seu espírito também, elas saíram do mundo, foram chamadas para fora. Então a nossa lâmpada ela é acesa para nós entendermos como nós temos que fazer para preparar para encontrar com o noivo, né? Então elas saíram do mundo para encontrar-se com o noivo, né? E se saíram aí ao passo de fé que elas deram em direção ao Senhor Jesus. Elas aceitaram o chamamento do Senhor, né? Efésios capítulo 5, versículo 27 vai dizer o seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santas e sem defeito, né? Então por isso que elas saíram do mundo, ambas, tanto as nécias como as prudentes, todas as 10, né? Saíram a encontrar-se com os noivos, né? Eles estavam nesse processo agora de santificação. Mas aí no versículo 2 ao 5 diz o seguinte, que as nécias, né, tomaram suas lâmpadas, saíram em encontro, tinham 5 nécias, tinham 5 prudentes, né? Ali é falado sobre os azeites, né? Vamos ler aqui, ó. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram, todas elas, né? Então vamos separar os elementos aí, ó. Nós temos as nécias e as prudentes. O azeite, as vasilhas, o tardar do noivo, né? E todas adormeceram. Vamos falar sobre as vasilhas. Nós vimos que as lâmpadas significam o nosso novo nascimento, né? Ou seja, o nosso espírito regenerado pelo Espírito Santo, né? Essas são as lâmpadas, o espírito do homem, né? Então o espírito do homem passou pelo primeiro estágio aí. Nós vemos que a prudência aí ela está relacionada com levar azeite nas vasilhas. Essa é a prudência aí nesse capítulo, nesse versículo. Levar azeite nas vasilhas. E as vasilhas, elas significam a nossa alma. A nossa vasilha é a nossa mente, a nossa emoção, a nossa vontade, né? É a nossa psique, a nossa personalidade. Essas são nossas vasilhas. Nós somos vasos, né? Assim que é dito lá em Romanos 9, versículo 23 e 24, né? Que diz o seguinte: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, né? Lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 3 ao 6, vai falar também que do vaso do oleiro, né? Que nós somos como barro para ser feitos vasos, né? Nas mãos do oleiro. Então nós somos vasos. Então, irmãos, a salvação do nosso espírito, ela é de graça, né? Basta crer. Lá em Efésios 2, 8, 9, fala que é pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie, né? Então é uma salvação que já foi feita no passado, que nós falamos aqui, a salvação do nosso espírito. Ela é de graça.
Mas a salvação da nossa alma, ou seja, a libertação, a santificação, a purificação, a transformação, né? A salvação presente, ela depende da nossa perseverança. Nós precisamos deixar o azeite da lâmpada, né, que é o Espírito Santo, nós precisamos deixar esse azeite, esse Espírito Santo transbordar para a nossa alma, que é a vasilha, que é a nossa mente, vontade e emoção, que nós temos falado. Agora nós precisamos deixar o Espírito agir em nós, né? Então a nossa alma, a nossa vasilha, ela precisa agora ter esse azeite também. Ela precisa ser transformada. Então nós precisamos nos apegar com mais firmeza ao Senhor, negando a nós mesmos, deixando o Espírito nos moldar. Então, com respeito à salvação da nossa alma, que é o segundo estágio, né? Ou seja, ter azeite nas nossas vasilhas, Pedro nos diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 ao 9, né? Ele faz uma analogia representando também a mesma coisa que é dito lá na parábola das bodas. Lembra que nós falamos sobre a parábola das bodas, lá em Mateus capítulo 22, versículo 9 ao 14. Nós falamos no estudo da plena salvação, né? Depois vê lá, a parábola das bodas. É um áudio que está na pastinha plena salvação, né? Pedro vai falar que os sofrimentos desse mundo, né, servem para nos lapidar, que nós devemos negar nós mesmos, devemos pegar com mais firmezas e prestar atenção nas dificuldades, nas tribulações, sempre dando glória ao Senhor, para termos perseverança nelas, porque o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma, santificação, transformação dessa mente, vontade e emoção, ou seja, ser aprovados em várias situações em que o Espírito Santo vai nos selar com aprovados, né? Porque vamos ter fruto do Espírito aí. A nossa mente, vontade e emoção, nossos vasos, nossas vasilhas, nós mesmos, a nossa personalidade, ela vai espelhar o Senhor, vai ser a imagem do Senhor, vamos ser trabalhados pelo Senhor, amém? E aí diz o seguinte, que tardando o noivo, né, diz lá que tardando o noivo, todas foram tomadas de sono. Então, por que tardando o noivo, né? Nós sabemos que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, né? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, né? Senão que todos cheguemos ao arrependimento. Não é verdade? É assim que está dito lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Né? Foi o versículo que nós lemos aqui. Então, o Senhor, ele é longânimo para conosco, para que ninguém se perca, né? Ele está nos dando chances para sermos trabalhados, para que o Espírito Santo dele trabalhe na nossa alma. Então nós devemos aproveitar o máximo possível, porque o fim está mais do que próximo, né, irmãos? Então, tardando o noivo, todas adormeceram. O que é esse termo adormeceram aí, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 15, vai dizer o seguinte: irmãos, não queremos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ora, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por causa do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, né? Tem outros lugares também que Paulo vai falar sobre isso, sobre os que dormem, porque os que adormeceram no Senhor, né, são todos os salvos. Quando falecem, eles não morrem, porque Jesus já morreu a nossa morte, né? Então, nós adormecemos no Senhor, não é verdade? Então, por isso que adormeceram, dormiram, foram tomados de sono. Mas o seguinte, à meia-noite ouve-se o grito, né? Eis aí o noivo, né? Tem esse versículo. Então, vamos ver os elementos aí. À meia-noite, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis aí o noivo, saiu o seu encontro. Meia-noite aí, irmãos, vai ser o período do ápice das trevas, né? Será no final da grande tribulação, onde Satanás terá despejado toda a sua ira, né? Vai chegar agora um período de paz, né? No mundo inteiro, que vai ser feito. O comandante aí, o mundial, da nova ordem mundial, o líder da nova ordem mundial que está por vir, ele vai fazer um pacto com Israel, todo o Oriente Médio. Vai haver um pacto de paz de 7 anos. Só que, conforme Daniel fala, só que esse pacto vai ser quebrado ao meio, aos 3 anos e meio, né? E conforme é falado ali em Apocalipse 12 e Apocalipse 13 e Daniel 7, se eu não me engano. E
vai haver a quebra desse pacto de paz, e aí vai haver a marca da besta, 666, né? E aí vai ser um tempo de tribulação qual nunca houve, que é falado, né? O próprio Senhor Jesus fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. E aí quando haverá paz e segurança, haverá repentina destruição. É o que o Senhor Jesus fala, que Paulo fala e Daniel fala. E o que acontece? Satanás, ele vai despejar toda a sua ira. Vai haver o que nós temos visto aí, ó, várias coisas absurdas já acontecendo. No final da grande tribulação, isso aí vai ser tão comum, né? Toda torpeza, tudo aquilo que foi contra a palavra do Senhor vai ser comum para as pessoas. Vai ser o ápice da escuridão. No final da grande tribulação, vai ser tocada a 7ª trombeta, né? Como Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Ao tocar da 7ª trombeta, como é falado lá em Apocalipse também, né? Apocalipse 11. Então, essa é o ápice da escuridão, a meia-noite, né? Então, irmãos, veja bem, Apocalipse 12, 12 diz o seguinte: por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Né? E quando nós vemos ali em Apocalipse capítulo 13, nós vemos ali que é 42 meses, né? Dito ali, 42 meses. Apocalipse 12 vai falar 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que são 3 tempos e meio, né? Que são 3 anos e meio. E 42 meses também são 3 anos e meio. E 1260 dias, é falado isso também lá em Apocalipse 12. Então é usado esses 3 termos para evidenciar que 1260 dias são 3 anos e meio, né? Conforme o calendário judaico, que são 360 dias ao ano, né? 42 meses e 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que é a mesma linguagem que é falada lá em Daniel, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, para linkar a palavra de Daniel com essa passagem de Apocalipse. Deus colocou isso aí, e evidenciando mais ainda com 1260 dias e 42 meses, né? Que são os 3 anos e meio. Então, ai da terra, porque o diabo desceu com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse é o ápice, né? A meia-noite. Só que à meia-noite, ou seja, no final dessa grande tribulação, ouve-se o grito dizendo: eis aí o noivo. Ou seja, os anjos, eles tocam a 7ª trombeta. Esse é o grito, né? Anunciando a volta de Cristo, o noivo, onde todo olho o verá e lamentará por não ter o seguido, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá vendo? Os que dormiram, todas essas 10 virgens que adormeceram no Senhor, elas ressuscitarão primeiro, tá vendo? Os que dormiram no Senhor aí, tá vendo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento e no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Glória a Deus. E nós sabemos que a última trombeta é a 7ª trombeta, né, irmãos? Então vamos lá, Apocalipse 10, versículo 7, olha: mas nos dias da voz do 7º anjo, tá vendo? O 7º anjo que vai trocar a trombeta, então é a 7ª trombeta. Quando ele estiver para trocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Glória a Deus. Apocalipse 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Tá vendo? Então aí é anunciando que o Senhor Jesus está para reinar em Jerusalém no mundo, né? Então, irmãos, que é o período do reino milenar, os 1000 anos, né? O diabo vai ser amarrado e no final desses 1000 anos ele vai ser solto, né? Tá ali em Apocalipse 20. Então, veja bem, comprar azeite, né? Esse termo aí, as prudentes falaram para as nécias: vai comprar azeite, né? O comprar azeite aí, ela está ligada a sermos conformados à imagem do Senhor Jesus, é o que nós temos falado, né? Conformados à imagem do Senhor Jesus. Ou seja, a mente, vontade e emoção, os vasos serem transformados conforme a mesma imagem do Senhor Jesus. Comprar, né? E veja aí o que é comprar. Veja lá em Isaías capítulo 55, versículo 1. Ah, todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro,
Vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, comprai vinho e leite, né? Então, até a volta do Senhor, irmãos, pode ser que alguns de nós tenham dormido no Senhor, né? Se nós morrermos, né? Nesse caso, nós faremos parte dessas 10 virgens. Sendo assim, o nosso tempo de comprar azeite, irmãos, é agora, né? Permitir que o Senhor trabalhe em nós é urgente, é agora. Porque se falecermos, não teremos mais essa chance de sermos trabalhados pelo Senhor na nossa mente, vontade e emoção. Ficaremos somente com as lâmpadas e não com os vasos cheios de azeite, né? Nós corremos os riscos de não participarmos das bodas do Cordeiro. Caso, né, não seja encontrado um tanto de azeite suficiente nas nossas vasilhas. Então, o trabalhar do Espírito Santo em nossa alma, na nossa mente, vontade e emoção, ela é urgente enquanto nós estamos vivos. Amém? Então, nós temos que ser prudentes nesse caso aí, ó. Veja o que é dito lá em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, né? Lucas 21, 19. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas, né? Então, crescer na estatura de Cristo, como é dito lá em Efésios 4,13, né? Que fala até que todos nós crescemos na estatura de Cristo, na perfeita varonilidade da estatura de Cristo, né? O filho varão, como é dito lá em Apocalipse 12, versículo 5, se eu não me engano. Então, atingir essa maturidade, esse filho ruiós, né, o filho maduro, é comprar o azeite, é deixar o Senhor trabalhar com o seu espírito na nossa alma, né? Então, Romanos 8, 29, que é falado, né? Nós somos para sermos conformados à imagem de Cristo. Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Paulo fala que ele sofre as dores de parto até Cristo ser formado em nós, né? Ele está falando para a igreja em Gálatas lá, os irmãos. Então, Cristo precisa ser formado em nós, ou seja, a imagem do Senhor precisa ser restaurada em nós. Então, nós precisamos negar a nós mesmos de tal forma e permitir que as nossas vasilhas, nossos vasos sejam cheios do Espírito, né? Mente, vontade e emoção transformada com a vida do Senhor que já está no nosso espírito. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor para essa comunhão transbordar para a nossa alma, nosso vaso. Só que o Senhor Jesus, ele fala para 5 nécias o seguinte: eu não vos conheço, né? No grego aí, irmãos, esse não vos conheço significa não vos reconheço. Porque conhecer o Senhor conhece, né? Ele sabe quem somos nós. Mas esse conhecer aí é de intimidade, né? É um conhecer de aprovar. De aprovar, eu não vos aprovo, né? Não tive intimidade com vocês. Eu não consegui trabalhar na sua mente, vontade e emoção, né? Então, conforme Lucas 12, 47, 48, a gente sempre fala esse versículo, fala o seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele servo, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, não soube, né? E fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão, né? Essas são as nécias. As nécias, elas souberam da vontade do seu Senhor, mas não se aprontou em tempo hábil, enquanto estava viva. Então nós temos que correr, irmãos. Porque se nós tropeçarmos ali, batermos a cabeça e morrermos, não vamos ter tempo de trabalhar mais coisas que precisam ser trabalhadas em nós. E aí nós podemos correr o risco de ser reprovado quanto às bodas do cordeiro. Lembra lá que as bodas do cordeiro até a segunda veste trabalhada, as vestes nupciais, né? Aquele homem foi expulso da presença do Senhor porque ele tinha uma veste, ele foi revestido de Cristo, ele tinha a primeira veste, né? Porque ele passou pelo estágio do Espírito, da salvação do Espírito, ele recebeu o Senhor, ele recebeu o chamamento do Senhor, por isso que ele estava na presença do Senhor e na sala do banquete, né? Porque senão ele nem podia ir lá. Mas quando o Senhor viu que ele não tinha as vestes bordadas, que são os atos de justiça dos santos, conforme é falado ali em Apocalipse 19, os atos de justiça dos santos, que são o linho finíssimo, né? A segunda veste, as vestes das bodas. Se ele não vê essas vestes em nós bordadas, ou seja, o trabalhar do Espírito na nossa alma, que é o azeite nas vasilhas, né? Nós não vamos participar das bodas. É isso aí, né? Então nós não podemos ser reprovados contra isso. Temos que bordar a nossa segunda veste, as nossas vestes nupciais. E as prudentes, veja bem, Hebreus capítulo 10, versículo 32, falando sobre as prudentes, olha o que é falado: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos,
Está falando aqui uma exortação, né? Serve tanto para com os insensatos como para os prudentes. Porque uma vez que nossa lâmpada foi acesa, né, depois de iluminados, nós devemos sustentar grandes lutas e sofrimentos por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo, né? E permitir que Ele trabalhe em nós, né? Olha a promessa que é falada em Apocalipse 2, versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como eu também recebi a autoridade do meu Pai, né? Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Alegremos e exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Tá vendo, irmãos? Então hoje é tempo de nós nos ataviarmos, nos prepararmos, né? Veja bem, ó, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, né? É o que nós falamos, as bodas do Cordeiro precisam dessa veste. Então, irmãos, aqui nós finalizamos essa parábola das 10 virgens. Se o Senhor nos permitir, nós vamos falar das parábolas dos talentos amanhã. Amém? Glória a Deus.